a gente, Carlos, hoje. Não, daí vocês que estão no comando, daí eu não vou entrar, né? Seu violão tá aí atrás, já fica... Hoje eu não preparei hoje, não. Hoje eu não Hoje é o poeta que vai... A melhor música pro dia de hoje é Pessoa Nefasta, do Gilberto Gil, homenagem ao Bolsonaro e ao ministério dele. Pessoa Nefasta, que horror. Né? Pode colocar, se quiser eu coloco aqui. Quer que eu coloco? Eu procuro aqui, vou deixar. Só que não, ô Carlos, não é só uma não, hein? Pessoa, coloca no plural isso aí, porque tem muitas lá. Nefasta, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui, então. Eu pego aqui, ó. Oi? Você coloca direto aí? Isso. Então coloca, você tem a tecnologia. Já estamos no ar, Márcio? Agora sim. Tá no ar. Tudo bem. Estamos entrando aqui, enquanto as pessoas estão entrando aqui, ó. A galera já vai entrando, a gente já... Aliás, já tem gente dando boa noite aqui. Boa noite. Boa noite. Então, que camisa é essa aí? Você torce pelo Santos, é isso? Poxa, aqui desde que nasci. Eita. Aqui é o time mais conhecido do mundo. O Santos, cara. Pelé, Marcelino, você chegou em São Paulo, quando chegou em São Paulo, você morou ali perto do Teatro Oficina, né? Naquela região ali? Inicialmente, eu fui morar, sabe onde? No Jardim Aricanduva. Aricanduva? Eu fui morar na rua Luiz Gonzaga. Olha só, cheguei de Pernambuco, fui morar na rua Luiz Gonzaga, no Jardim Aricanduva, do quintal da edícula, onde meu amigo morava, dava para ver construindo ali o shopping Aricanduva. Aí de lá eu fui para Guaianazes, morei em Guaianazes uns 6 meses com esse mesmo amigo. Aí depois fui morar exatamente ainda fui na Avenida 9 de Julho e depois sim na Rua Santa Amaro, pertinho do Teatro Oficina. Olha só, morei ali durante um tempo e agora eu moro na Vila Madalena. Mas aquele zigue-zague de nordestino, né? Nordestino que corre para um canto, corre para outro, a dificuldade para encontrar fiador, um inferno para poder, não é? Que coisa. Hoje está muito mais fácil, mas era um sofrimento. Mas eu, morei um tempo maravilhoso na Zona Leste. Tenho amigos até hoje de lá, Jardim Aricanduva, e fui morar pertinho do Teatro Oficina. Eu ficava lá no gogó do Zé Celso. Não saía dali, né, Marcelino? Não saía dali, daquele movimento. Aliás, tinha muito movimento ali, né, de teatro, sempre teve, né? Eu ainda peguei um pouco ainda aberto aquele teatro ali como é o nome do teatro histórico, TBC. O TBC, dali como é? Major de Ouro. Isso, sim, pertinho do Teatro Oficina. Que agora ele agora é do governo federal, né? O Sérgio Mamberti, na época, trabalhava no MINC, ele conseguiu comprar. É do governo federal, mas está abandonado nesse governo. Mas diz que a última notícia sobre o TBC, na Major Diogo, era do SESC, que estava em adiantada conversa para que o SESC cuidasse dali. Ia ser uma parceria, porque era da dona Magnólia. Esse teatro, eu me lembro, quando eu era vereador, ela estava vendendo o prédio, e uma igreja evangélica dessas aí do Edir Macedo queria comprar. Ela estava quase vendendo. E eu fui até lá várias vezes, levei a Magnólia na Secretaria da Cultura para ver se a secretaria comprava, enfim, nós fizemos um movimento, mas a prefeitura não comprou, e depois ela acabou vendendo foi desapropriado, na verdade, né? A desapropriação, ela recebeu o dinheiro e ficou com o governo federal, mas aí tem essa parceria realmente que você falou com o SESC para tocar. É um templo do teatro brasileiro, né? O templo, a história que tem aquilo lá, ainda bem que não pode mexer, me parece que não pode mexer mais. Tá tombado. Mas ela ia vender para a igreja. Imagina o Edir Macedo tomando conta, ou a Igreja Mundial. Como eles fizeram com vários teatros em São Paulo, com o Teatro Bandeirantes, que era um templo de show da música popular brasileira, Elis Regina, Chico Buarque, todo mundo que ali virou igreja do Edir Macedo. Falso Brilhante da Elis ali no Teatro Bandeirantes. Nossa, foi lá, O velório. Eu era adolescente quando. Eu era adolescente quando eu soube da notícia da morte. Eu fui em 1980. Você estava lá no velório? Eu estava lá. Você foi? Olha,
Eu estava exatamente dizendo que eu era um adolescente, que eu já gostava de Elisa, aí soube do falecimento dela, aí o Teatro Bandeirantes, para mim, era muito da memória, assim, o enterro no Teatro Bandeirantes. Eu digo, eita, rapaz. Foi forte, né? Eu fui também, eu estava lá. Tinha acho que 19 anos. Carlos, 19 anos. Queria, só para a gente ter um início oficial aqui, né? Que as pessoas a gente já está aqui na maior conversa. Na maior papo, já começou aqui, a live. Já as começou. As pessoas estão chegando. Tá uma delícia, já tem bastante gente entrando aqui, acessando. Dizer que boa noite a todos, aqui aos internautas que estão aqui interagindo já com a gente, muita gente já interagindo. Dizer que esse bate-papo se chama Em Casa Tem Cultura, ele acontece uma vez por semana, sempre com um artista contemporâneo que traz a sua arte e o seu engajamento também social e cultural. Isso também é muito importante. E eu queria passar, primeiro dar boa noite ao vereador Celso Gianazzi, ao deputado Carlos Gianazzi, ao escritor Marcelino Freire, e passo a palavra para o Celso Gianazzi, e aí a gente já abre inicialmente. Eu já aproveito para a hora que o Carlos falar, que ele inicie com uma música para a gente, e o Marcelino também com um texto já engatilhado aí, Marcelino. Celso, boa noite. Então, boa noite a todos. O pessoal está chegando, tem muita gente chegando aqui, Carlos, Marcelino, Márcio. É importante, um dia hoje marcante, né? Vai ficar marcado na nossa história, que o show de horror, né? Frases assim, sem nenhum contexto de um governo, como o Carlos falou aí, nefasto, né? Totalmente de um presidente, de um grupo de ministros que esse diálogo feito lá numa reunião ministerial nos dá nojo, nos dá vergonha desse país, né? Então, para além da nossa tristeza maior, né, que são as pessoas que estão morrendo, né, no nosso país, vítima da pandemia, do descaso do governo federal, do descaso do governo estadual, do municipal. Então, essa nota a gente precisa falar, né, desses pontos tristes e falar aqui desse nosso encontro, desse bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, né, o convite de estar aqui, o Marcelino Freire, né, um grande escritor, ativista cultural, estar aqui com a gente, para bater um papo sobre cultura, sobre política. Marcelino Freire, a gente estava na antessala aqui falando um pouquinho, depois vai falar um pouquinho de Paulo Freire, que bebeu na fonte de Paulo Freire, né, Marcelino Freire. Então, Marcelino, você muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui também com o nosso professor, nosso deputado Carlos Gianazzi, que também tem muita história aqui para nos contar, né? Já estava falando aqui nos bastidores. E também do nosso poeta, nosso professor poeta Márcio Vidal, santista, né? Olha, eu estou vendo vários comentários aqui, a doutora Rosilene Menezes, a doutora médica lá do Hospital do Servidor Público Municipal, que está sempre aqui com a gente nas lives, está falando aqui, ó, melhor time, olha só, Márcio, se alinhou a você aí. Então, o tema futebol entrou aqui nos comentários também, mas eu tenho certeza que nessa noite a gente vai bater um papo muito bom, muito grande aqui com as pessoas que estão nos acompanhando sobre cultura, sobre contos, sobre romances, sobre tudo, né? Na verdade, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu passar, então, para o Carlos fazer a sua apresentação também, Carlos, fazer as suas palavras iniciais aqui. Depois a gente marcha e depois nosso convidado especial aqui, Marcelino Freire. Tá, obrigado, nosso vereador Celso Gianazzi, Márcio Vidal, professor, poeta, escritor e capoeirista. Eu sempre falo que ele é capoeirista, além de santista, né? Eu sempre falo da corrente libertadora, que ele é mestre da corrente libertadora, fez aulas. Eu sou professor, mestre só o Tigrão ainda lá. Mas você também né? Ele fica escondendo o jogo. Eu fiz aulas na corrente libertadora em 1983. Né? Eu te mostrei a camiseta, hein, Márcio? Você pode confirmar aí. Verdade. Enfim, e saudar a presença ilustre do escritor Marcelino Freire, né? Um grande escritor, ativista cultural, ativista literário, né? Que faz contos, escreve romances, enfim. É uma pessoa que tem dado uma grande contribuição para a cultura brasileira, para a literatura, já ganhou
já foi indicado e ganhou prêmios de literatura no Brasil, tem um reconhecimento profundo nessa área. Eu já assisti palestras com ele na Casa de Francisca, quando ele estava organizando um evento literário, e estávamos falando há pouco de Paulo Freire, né, que ele conheceu, também conheci Paulo Freire, tive palestras com Paulo Freire, contei para ele de um episódio com o Paulo Freire em 81, quando nós levamos o Paulo Freire para fazer uma palestra numa faculdade na antiga OSEC, hoje Unisa, e quando nós chegamos com o Paulo Freire na porta da faculdade, havia uma ordem para que ele não entrasse, porque a mantenedora recebeu uma ordem da ditadura militar, na época era o presidente Figueiredo, e proibiram o Paulo Freire de entrar na faculdade de Educação, de Pedagogia. Daí nós improvisamos, e a palestra foi feita numa escola ao lado, e foi uma palestra histórica e maravilhosa, até porque ele tinha acabado de voltar do exílio, né? Chegou em 80, 79, 80, não me lembro, mas foi logo no começo, que ele estava retomando a vida no Brasil, e para nós que éramos alunos da Faculdade de Educação, da Pedagogia, era o máximo, né? O grande mestre mundial da educação, enfim. E nós estávamos falando sobre isso, e a relação também do Marcelino, do quanto ele gosta do Paulo Freire, e sabe da importância do Freire para a educação brasileira e mundial. Nós estávamos falando também do vídeo, logicamente, não tem como não falar desse vídeo execrável, dessa reunião execrável que foi filmada do Ministério do Bolsonaro. É chocante aquilo, eu estou passado até agora, viu, Marcelino, Márcio Vidal, Celso, estou passado, não acredito. Como que nós chegamos, como que o Brasil caiu nas mãos dessas pessoas nefastas? Né? Como que nós chegamos no fundo do poço? Nós estamos nas mãos de pessoas toscas, ignorantes, covardes, imbecilizadas. É um horror, é um lixo aquilo, é deprimente. Todos aqueles ministros, um a um, você não sabe quem é pior. E o que eles falam é um absurdo total. Espero que o Brasil reaja a isso. Eu estou chocado ainda, estou perplexo com aquilo, com o nível de reunião ministerial. No meio de uma pandemia, eles não discutiram a pandemia, discutiram tudo, a família do Bolsonaro, atacaram o Supremo, atacaram a imprensa, atacaram os governadores, falaram 1000 palavrões ali. Nossa, eu fiquei chocado. Esse ministro da Educação, um ridículo, patético, bizarro. Ô, Carlos, mas eu quero dizer o seguinte, ainda bem que nós temos o Marcelino Freire, que ele vai fazer um contraponto com a literatura, com os romances, porque senão a gente enlouquece, Marcelino. Sem literatura, sem arte, a gente enlouquece. Agora, eu sei que a sua arte é engajada, é contextualizada, não é uma arte alienada, né? Como certos artistas, entre aspas, estão fazendo hoje no Brasil. A sua é outra coisa, outra história. Você contribui também com a sua literatura para o desenvolvimento do senso crítico das pessoas e para o aprofundamento e elaboração cultural, para a elevação cultural do povo brasileiro. Parabéns pelo seu trabalho. Você não ia colocar uma música para a gente? Cadê a música? Eu ia pedir a música. Pedi uma música, eu nem estava tão perplexo de passado que eu não tinha pensado nem na música, mas você me falou, a primeira música que me veio à cabeça agora, à mente, foi, eu até falei para vocês, foi uma música do Gilberto Gil, que tem a ver com essa reunião ministerial, com todos eles, que é Pessoa Nefasta. Eu quero colocar. É isso que eu vou pôr aqui agora. Eu vou colocar e aí a palavra já segue na sequência direto para o Marcelino, nosso convidado. Só lembrando, viu, Márcio, Marcelino e Celso, que eu tenho que sair, que eu vou participar de mais 2 outras reuniões daqui a pouco, então eu vou ficar mais 5 minutos, ouvir um pouco o Marcelino, depois eu tenho que sair da reunião, tá bom? Ótimo. Então, tocarem aí. Vai lá. Vamos ouvir aí o Pi. Já está indo? Acho que não está indo aí para vocês? Não. A gente não está ouvindo, não. A gente só está vendo uma imagem aí. Senão eu coloco aqui. Está faltando o som só. Ué, foi sem som? Ué, peraí.
Aliás, Agora a gente vai. veio bater um papo aqui e agora todas as panelas estão sendo batidas lá fora. Aí, ó, a música tem tudo a ver. Pessoa Nefasta do Gil. Vejam se agora vai. Tá vendo? Agora vai. Não tem o som. Não tem o som. Só não tem um som. Começou aí, mas não tem. Agora. Pessoa nefasta, se afasta do mal, o astral que se arrasta tão baixo do chão. Tu, pessoa nefasta, tens a alma da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Novinho. Dobra teus joelhos 100 vezes, faz as pazes com os deus, carrega contigo uma vida de puro marfim. Pede, te façam propícia, que retire a cobiça, a preguiça, a malícia, a polícia de cima de ti. Basta ver em teu mundo interno, pra sacar teu inferno. Teu inferno é aqui, pessoa nefasta. Pessoa nefasta. Pessoa nefasta, gasta um dia da vida tratando a vida do teu coração. Tu, pessoa nefasta, faz espírito preso, correr, perder peso, curar, ficação. Soltar, com a alma no espaço, vagarás, vagarás, te tornarás bagaço, pedaço de tábua no mar. Dia após dia boiando, acabarás perdendo a ansiedade, a saudade, a vontade de dizer e de estar livre das tentadas do mundo. Já não terás no fundo desejo profundo por nada que não seja bom. Não mais que um pedaço de tábua a boiar sobre as águas, sem destino nenhum. Oh, 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 oh. Pessoa nefasta. Pessoa nefasta. Yeah. Aí. Olha só. Ó, aparece logo o Gilberto Gil, ministro da Cultura, hein? Olha só, qual que nós tivemos. Eu estava pensando exatamente isso, assistindo aí a dignidade do Gilberto Gil até hoje, né? Esse grande artista, e a passagem dele pelo Ministério da Cultura, porra, e os pontos de cultura que foram criados à época dele, e até hoje um cara muito sensato, um coração imenso. Eu só discordo o seguinte, que a música é maravilhosa, mas essas figuras que aí estão nem pessoas são, viu?
Ele diz da pessoa nefasta, mas eu digo, sabe, não é nem pessoa, não sei nem o que é que é. Eu não sei nem o que é que é. O que a gente tem que ouvir da boca daquelas figuras ali é um negócio que é completamente fora do humano, né? É completamente fora de algum termo que a gente possa ter para definir uma pessoa, né? Não chega a ser pessoa, não chega a ser nada, eu não sei o que é, eu não sei. Então, e outra coisa, isso que foi aí divulgado da reunião ministerial, sinistral, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. E o que é que a gente podia esperar? A gente já sabia disso aí há muito tempo, E o que é que fez o Moro ficar esse tempo todo também ali? Será que essa foi a primeira reunião que ele participou? Será que foi a primeira reunião que ele teve que ouvir essas coisas ali calado, amuado? Quer dizer que precisou de uma pandemia para que isso viesse à tona? Uma pandemia com tanta gente morrendo, com tanta gente aí desassistida? É preciso uma pandemia para que isso venha à tona? Então, olha, não sei, a gente está numa encruzilhada complicadíssima, por isso que é bom a gente se cercar aí da arte, da poesia, ou não é, Vidal? Opa, com certeza. Aí a gente encontra as pessoas. Aliás, com a palavra, né, pode prosseguir já, Marcelino Freire, por favor. Nos dê, continue. Eita, amigo, eu estou pensando em várias coisas. Oi, querido, você tem que ir lá. Como eu vou ter que sair um pouquinho daqui a pouco, sair antes, você falou, só queria que você falasse, só para registrar, sobre Paulo Freire, você falou que tem um trabalho seu de um áudio do Pedagogia da Autonomia e também que ia ter outro tendo Pedagogia do Oprimido também. Não, a gente, antes de vocês chegarem aí, eu cheguei aqui 6 horas da tarde, e a gente está conversando desde as 6 horas da tarde aqui com os amigos e amigas aqui, a gente está conversando, já bebeu uma cervejinha, uma Fanta Uva, no caso do nosso amigo Márcio, que só bebe Fanta Uva. Eita, já estou fazendo propaganda, hein, da Fanta Uva. Foda-se pra lá, ninguém bebe mais Fanta Uva nessa porra. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente estava conversando e eu fiquei com inveja do Carlos, porque ele disse que conheceu pessoalmente Paulo Freire, o mestre Paulo Freire, estudou com ele, né, esteve em palestra do Paulo Freire, e também, você foi ao show da Elis Regina, foi o Falso Brilhante, ou você só foi ao enterro da Elis Regina? Infelizmente, eu só fui no enterro, eu não tive a oportunidade de assistir esse show, Falso Brilhante. Então eu estava dizendo dessa inveja de você ter conhecido. Os shows do Caetano e do Gil e do Chico eu fui. Eu já fui a alguns shows. Da Bethânia e da Gal também. Você sabe que o primeiro show que eu assisti na minha vida foi em cima dos ombros do meu pai, na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, ele assistindo Luiz Gonzaga. Olha, grande, histórico. O primeiro show. Eu fui ao enterro do Luiz Gonzaga, isso aí foi no Recife, eu já estava morando por lá. Mas eu queria dizer o seguinte, Paulo Freire, embora eu não tenha conhecido, admirador, né, da obra do Paulo Freire, da defesa dele pela educação, da defesa dele pelo ensino que vem do quintal de cada um, né? Cada um aí não precisa ser letrado para saber da vida, e ele legitimava isso aí, defendia isso. E aí eu fiz uma balada literária, um evento que acontece em São Paulo desde 2006, já são 14 anos que esse evento acontece em São Paulo, e o homenageado do ano passado foi Paulo Freire. Só que esta homenagem, ela é anunciada um ano antes, ou seja, no ano de 2018 eu procurei a Anita Freire e disse que a homenagem seria o Paulo Freire, porque eu estava vendo quanto Paulo Freire estava sendo atacado aí por esse desgoverno que aí está. E aí eu disse, não, vamos homenagear, enquanto eles estiverem falando mal do Paulo Freire, a gente exalta. E essa homenagem foi feita no ano passado, com vários amigos do Paulo Freire presentes, a viúva do Paulo Freire, Anita Freire, presente, etc. Foi um evento de enfrentamento, tivemos participações assim, importantíssimas. Você, inclusive, foi lá assistir aos professores e mestres lá presentes, que era o José Miguel Wisnik, o Luiz Tati, um show dos dois, né, que eu trouxe professores e mestres também para a cena dessa homenagem.
e você estava lá assistindo essa homenagem. Você trouxe o pessoal do Nordeste, inclusive. Trouxe também o professor Wellington Soares, de Teresina, para falar de educação. Teresina, que conheceu o Torquato Neto, ele falou. Exatamente. Você sabe que a balada literária acontece sempre, desde 2017, começa em Teresina, exatamente por essa ligação com Teresina, com Piauí e com o Torquato Neto. É mesmo? Então, devido a essas aproximações mais recentes com a obra de Paulo Freire, a editora, o Grupo Record, me convidou para gravar o audiolivro Pedagogia da Autonomia. Eu gravei, esse audiolivro já está aí para quem quiser ouvir, o Freire pelo Freire, e aí me convidaram para fazer Pedagogia do Oprimido. E eu já gravei a Pedagogia do Oprimido, só estão faltando uns acertos aí, a pandemia aí pegou a gente de jeito, e aí falta eu ir ao estúdio para uns pequenos acertos que precisam ser feitos, mas já vai estar no ar também, eu lendo a Pedagogia do Oprimido. E o quanto eu reaprendi lendo esses audiolivros, meus amigos, a defesa que ele faz deste ensinamento pelo saber natural de cada um. Isso me faz lembrar, e o Márcio pediu um texto, me faz lembrar o texto Totonha, da minha tia Totonha, que é um texto muito encenado aí pelo Brasil, e é um texto que tem muito a ver com o ensinamento do Paulo Freire. A minha tia Totonha, que não queria aprender a ler de jeito nenhum, eu perguntava para ela, mas minha tia, a senhora não quer aprender a ler por quê? Não quero aprender a ler não, Capim sabe ler? Então eu vou começar dizendo um trechinho, aí quando eu terminar o trecho, o Carlos corre lá para a reunião ministerial, reunião ministerial não, corre lá para as coisas que ele tem que dizer. Nunca sai desse corpo, esses desgraçados que aí estão, vão pagar bonito, viu, vão pagar bonito, justiça é feita. Minha tia dizia assim, Carlos, Capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico, já viu juiz de valor em que eu não quero aprender, dispenso, deixa pra gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, salvar a vida de pobre só precisa ser pobre, mas nada precisa, deixa eu aqui no meu canto, estou bem, na boca do fogão é que fico, já viu fogo, e atrás de sílaba, o governo me deu dinheiro da feira, o dente, o presidente, o vale doce e o vale linguiça, eu quero ser muito ignorante, aprender com o vento, tá me entendendo? Demente como um mosquito na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu, a química, tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água, o que é que eu vou fazer com essa cartilha, número, só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço, tem esforço, mais esforço que meu esforço, todo dia há tanto tempo nesse esquecimento, acordando com o sol, tem melhor beabá, soletrar se a chuva vem, se não vem, morrer já sei, comer também, de vez em quando ir atrás de caruá, preá, roer osso de tatu, adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não uma doença, tenha santa paciência, será que eu preciso mesmo garranchear meu nome, só para a mocinha ficar contente? Ô, dona professora, que valia ter meu nome numa folha de papel, me diga honestamente, coisa mais sem vida, é um nome assim sem gente, quem entrar atrás do nome não conta, no papel eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha, pelo menos aqui todo mundo me chama, apelida, vem me chamar de Totonha, quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar, eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for. Eu não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou, eu só quero que me deixe sozinha. Eu e a minha língua, que só passarinho entende. Entende? Não preciso ler, moça. O prefeito que aprenda, o doutor. O presidente é que precisa saber ler o que assinou. O Moro é que precisa saber ler o que assinou. Esses canalhas que precisam saber ler nessa reunião ministerial o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Não vou. Era essa minha tia Totonha. Nossa. Parabéns. Muito bem, Marcelino. Eu só, antes de sair, eu quero te mostrar aqui, Marcelino, um evento que nós fizemos em 2001 em homenagem ao Torquato Neto. Não sei se dá para ver. Claro, nós fizemos na Câmara Municipal, Torquato Neto, olha quem estava presente. O Ali Salomão, Rogério Duarte, Ronaldo Bastos, Carlos Renói e Jorge Melo. Puta, mas foi quando, hein? Foi em 2001, na Câmara Municipal de São Paulo. O Ali Salomão, eu tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente. Eu cheguei a conhecer aí, ele morreu logo no começo ali
do Ministério da Cultura, com Gilberto Gil, né? Ele morreu depois, em 2002. Aí nós já tínhamos aprovado para ele um título de cidadão paulistano, ficamos amigos dele, enfim, mas ele morreu em seguida, teve um câncer agressivo. E conhecemos também, ficamos amigos do irmão dele que morreu recentemente, que o Jorge Salomão estava aqui com a gente o tempo todo. O Márcio conheceu, o Celso. Temos atividade com ele, né? Aliás, o último trabalho do Jorge foi com a gente, né? Foi. Ele era o Sérgio Vaz, o Carlos Renó, né? Olha. Eu, o Celso e o Carlos, aí ele recitou, foi lindo, assim. Muito bom, foi muito bom. Os adolescentes. Eu sou amigo do Carlos Renó e eu sou muito amigo, fiquei muito amigo do filho do Ali Salomão. Olha. O Omar. Hoje é um querido amigo, querido poeta, fiquei muito amigo dele. Mas o Ali, eu cheguei aí a um lançamento dele, tínhamos um amigo em comum, só ouvi uma vez e vi uma palestra dele. Eram ele e mais 2 poetas. O Ali Salomão, só ele falou, porque se colocasse... Ele falava muito. Ele já agitava assim, já ia, tomava para si aquele marão. Isso, fala. Ô Marcelino, esse texto que você recitou para gente, ele é do livro Contos Negreiros, né? Contos Negreiros. Isso, que é... Esse aqui. Pois é, esse livro... premiadíssimo, Prêmio Jabuti, mas essa é uma nova edição, viu? Essa é uma nova edição. Fizeram porque ele tinha capa dura, aí fizeram uma capa que não é dura, e ele está adotado em alguns vestibulares aí, e a Totonha vem desse livro. Eu tenho ele capa dura. Ele, né? Oi? Você ganhou o Prêmio Jabuti em 2006 com ele, não é? Foi, o Prêmio Jabuti foi com ele. Mas você sabe que quando eu ganhei o Prêmio Jabuti na época, saiu em vários jornais a notícia de que eu tinha ganho o prêmio de melhor livro de contos do ano com um livro chamado Navio Negreiro. Aí eu descobri que, na verdade, me deram o prêmio porque pensaram que estava premiando Castro Alves, não é possível. Porque eram Contos Negreiros e Navio Negreiro. Eles fizeram essa confusão. E como eu nasci numa cidade chamada Sertânia, o meu próximo livro vai ser Grande Sertânia Veredas, que é para ver se assim eu vou ganhando os prêmios que vierem aí. Gente, eu vou ter que me despedir de vocês, Márcio, Celso, Marcelino. Obrigado, Marcelino, parabéns pelo seu trabalho e as pessoas que estão acompanhando também. E Marcelino, Carlos, e na luta aí, viu, amigo? Na luta, precisamos de você para enfrentar esse mal que aí está. Estamos aí, Marcelino. Continue aí derramando seu bálsamo literário sobre todos nós, nessa noite tão difícil. Um abraço. Um grande abraço. Nós continuamos, Márcia. Nós continuamos aqui. Eu vou trocar aqui a fórmula. Deixa eu só pôr o Marcelino aqui. Nossa, eu tô bem, como é que chama aquele negócio erótico, né? Negócio não, à vontade, tá em casa, na sexta-feira dessa, né? Cabelo grande, sem conseguir cortar, né? Pois é. Ô, Márcio. Tá difícil. Nós somos dois poetas. Aí, Pode falar, Celso. Com você, eu ia passar para você, que você também é poeta, você é escritor também, a palavra é com você, que você coordena aqui hoje, amigo. Diga aí. Você não vai dizer não é um poema, não, Marcelino. Peraí, o Marcelino cortando. Vou dizer. Isso. Só, antes de eu de recitar aqui um poema, eu queria perguntar, aproveitar, né, que eu ia falar do seu texto, antes de você ler outro, o que por exemplo, do contemporâneo, dos escritores contemporâneos, desses que a gente lê, principalmente os premiados, você coloca uma realidade ali nos seus textos e ao mesmo tempo você coloca uma coisa cômica, ao mesmo tempo você coloca a sua crítica social, né? Eu acho que isso é uma das coisas que destaca o seu texto, né? Porque se a gente pega alguns textos que a gente lê do que está nas prateleiras das livrarias, tem lá um texto realista, mostra a dificuldade, enfim, mas não tem essa crítica social e também não enxerga
não enxerga no meio do sofrimento, por exemplo, da Tontonha, esse olhar dela humano, né? Da vida real, assim, para que isso serve? Para que as coisas servem para a vida das pessoas? Eu acho, né, queria destacar isso, assim, não só, né, desse texto, mas de vários outros textos que você faz, assim, e aí agora eu vou ler meu poema. Não vai ser uma tontonha, mas eu queria ler um poema que fala, que eu já li aqui agora uma outra vez, que fala sobre as águas, né? Porque a gente está nessa pandemia, mas eu acho que o pessoal tem dito, né, que a cada 100 anos vem uma pandemia. Eu acho que a próxima pandemia vai ser a falta de água, né? Vai ser pior ainda, porque não vai ser escasso e só alguns privilegiados terão acesso à água. E por isso eu escrevi um texto que está no livro 21 gramas, de 2013, chama Área para as Represas de São Paulo. Naveguei por tuas entranhas, me arrebentei em tuas curvas, me molhei no teu centro, bebi dos líquidos teus, mergulhei, pulei, me diverti. Fui inocente ao teu encontro, amei sob os teus olhos, perdi amigos e quase irmão no teu dorso, chorei as mágoas dos esquecidos. Naveguei na esperança, mergulhei em busca de paz, descobri tua história, tua criação, percebi tua importância, passei a cuidar ainda mais. Vi teu nome batendo asas, rubra asas de teu guará. Alimentei minha alma, meu corpo. Saciastes a sede de muitos, e não pedira nada em troca. Mas aqueles que de ti beberam, a esqueceram. Ficaste triste, desabastecida de esperança, de chuva e de cuidados. E teu corpo espalha-se pelas minhas periferias, pelas margens de minha cidade. Encontrarás rios mares nas noites frias e quentes. Desaguará nas válvulas do desperdício. Será beijada pelo céu nos dias de chuva e aquecida nos dias de sol. Silenciosa eclusa de minha vida, cuja paisagem me enche os olhos na alvorada, teu gigante corpo sobre as cidades trazem as histórias do século XX e o desprezo do XXI. Minha esplanada líquida, que de tão importante far-se-á em ouro, mas mais importante são os ouros de vida que por ti clamam. É isso. Eba, muito bem, Vidal. Almas, poeta. Pois é, né? Eu acho que é a próxima pandemia. Fale aí, Marcelino. Marcelino, nessa pergunta, deixa eu só encaixar nessa pergunta do Márcio. E você sempre colocou suas convicções nas suas obras, nos seus contos, né? E você costuma dar voz aí para... Dá voz não, porque ele já tem voz, mas costuma refletir os mais vulneráveis, os excluídos, não é isso? Na sua obra, você traz muito isso, né? As pessoas, inclusive, você até corrigiu a tempo, né? Que você disse, não dá voz porque ele já tem voz. Porque em algum momento, ali numa crítica aí passada, diziam que eu escrevia para dar voz aos que não têm voz. Não, eles têm voz, muita voz. Meu trabalho é escutar, sempre foi escutar. Como é que eu posso dizer que a minha mãe não tinha voz? Minha mãe tinha uma voz muito imperiosa. Minha tia Totonha, quando defendia que a sabedoria dela vinha do quintal, que a sabedoria dela vinha do respeito ao próximo. Muita gente tem uma biblioteca imensa em casa, não é garantido que vai respeitar o outro, né? Então, a minha tia era uma figura de uma lucidez extraordinária, minha mãe, então todos esses tinham voz. O meu trabalho como escritor é escutar. O livro que eu mais leio é A Rua. Então, eu escuto, eu observo, eu olho e tenho esse olhar para o outro. O meu trabalho como escritor é um trabalho solitário, mas a minha escrita, eu sempre penso como uma escrita solidária, em direção ao outro, em direção à outra. E nesse momento que a gente está vivendo, esse momento pandêmico, a gente isolado nessa quarentena, ainda somos privilegiados que podemos aqui estar com esse sistema aqui de computador, de rede social, de plataforma, mas quantas pessoas aí estão em verdadeiros isolamentos sociais? Porque eu me recuso a dizer que estamos no isolamento social. Isolamento social, muita gente está aí vivendo há muito tempo, né? Tanto é que eu escrevi um texto pensando sobre esse termo, isolamento social, ou mesmo esse termo que se usa muito agora no momento, grupo de risco, né? Que os idosos e as idosas estão no grupo de risco, e quando a gente coloca e usa e perpetua essa expressão grupo de risco, a gente não sabe se é grupo de risco porque está correndo risco, ou é grupo de risco porque é um risco para os outros e as outras. Porque eu fiquei sabendo de algumas pessoas que estavam escanteando os velhos e as velhas, ou até, e muitas vezes, espancando o velho dentro de casa, porque ele era um grupo de risco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
com a propagação de algumas expressões. Eu, como escritor, aquilo cola no meu ouvido e eu tenho que escrever alguma coisa para poder me vingar, para afastar essa espécie de domínio que se faz dessas expressões. E um escritor sempre está olhando enviesado para isso tudo aí, não é? Sim. Ô Marcelino, você está com esse texto pronto aí já no gatilho ou não? Ele é um texto, eu vou ler um trechinho dele. Só antes da sua leitura, só queria registrar aqui a presença aqui, né, na nossa live, nos nossos comentários. O escritor também, Edson Gabriel Garcia, histórico aqui, também trabalhou com o Paulo Freire. Eita, Edson! Ele está entrando aí, poeta nota 10. Lê poemas do Márcio Viajando na Beleza. Ele já tem mais de 70 livros publicados, livros adotados que, desde quando eu era criança na escola, né, faziam parte lá do conteúdo programático das aulas, então queria registrar aí a presença. Agora, por favor, Marcelino. Muitos professores entrando também, está aqui o professor Tony Ormundo, tem muitos professores mandando mensagem aqui, Marcelino. Bom, né? Educação... Um grande abraço para esses mestres e mestras, viu, professor? O que eu tive de mestre e de mestra e tenho na minha vida, pessoas que fizeram muita diferença na minha trajetória. Eu digo que um professor, uma professora, viu, professor Márcio? Você é professor também? Não sou, não. Carlos na área de quê? O Carlos é professor, eu não sou professor, não. Então, o professor é verdadeira biblioteca ambulante. Eu lembro que quando eu cheguei muito jovem, muito criança, dizendo que gostei de uma poesia do Manuel Bandeira, a professora tirou imediatamente uma antologia poética do Manuel Bandeira e me deu de presente uma biblioteca ambulante, porque eu não tinha biblioteca quando era pequeno. Eu era o único, creio eu, que gostava de estar com o livro na mão na minha casa, então não tinha biblioteca, não havia isso. Então os professores, mestres e mestras chegam na vida da gente para fazer grande diferença, né? Márcia, você estava, eu não vou ler o do grupo de risco, da expressão do texto que eu fiz recentemente, porque eu fiquei, de fato, muito tocado com o texto que você fez para as águas aí, e aí, de fato, é um caso muito sério, e eu acho que isso que a gente faz com a natureza, a resposta está aí no coronavírus, e a resposta vem aí galopante, em outras respostas aí, difíceis, né, que a gente tem que enfrentar pelo maltrato ao meio ambiente, né? Então, eu vou ler uma do meio ambiente também, que eu fiz uma oração para Iemanjá, nesse livro aqui, Recife, Mar que Arrebenta. Então, eu vou ler a oração para Iemanjá. Oferenda não é essa perna de sofá, essa marca de pneu, esse óleo, esse breu, peixes entulhados, assassinados, minha rainha. Não são oferendas essas latas e caixas, esses restos de navio, baleias encalhadas, pinguins, tupiniquins, mortos e afins, minha rainha. Não fui eu quem lançou ao mar essas garrafas de coca, essas flores de bosta, não mijei na tua praia, juro que não fui eu, minha rainha. Oferenda não são os crioulos da Guiné, os negros de Cuba, na luta, cruzando a nado, caçados e fisgados, náufragos, minha rainha. Não são para o teu altar essas lanchas e iates, esses transatlânticos, submarinos de guerra, ilhas de ozônio, minha rainha. Oferenda não é essa maré de merda, esse tempo doente, deriva e degelo. Nesse dia 2 de fevereiro, eu peço perdão, minha rainha, se a minha esperança é um grão de sal, espuma de sabão, nenhuma terra à vista. Neste oceano de medo, nada, minha rainha. É isso. Salve, salve. Duro, né? Olha aí, o professor Edson Gabriel falando aqui, os professores são responsáveis pelo surgimento do gosto pela leitura nos seus alunos. Muitos reconhecem isso. Isso é uma dúvida. Marcelino, deixa eu aproveitar essa pergunta do Edson aqui e falar dessa relação do público com o escritor, não com o professor agora, mas do escritor. O escritor consegue
interagir, consegue influenciar, influenciar sobre a realidade do que as pessoas estão vivendo? Qual o papel do escritor? No mundo tão louco como a gente está vendo, tão polarizado como a gente está vivendo aí. Eu vou lhe dizer uma coisa, a gente está vivendo... Oi? Que eu tinha ouvido alguma coisa. Tá dando eco na minha fala, será? Não estava, até agora. Está ótimo, está ótimo. Agora, esse momento que a gente está vivendo, esse momento pandêmico, o que acontece? Os historiadores todos têm um consenso em relação a isso. Eles vão apontar outras pandemias na história mundial. Você vai para os economistas, todos têm um consenso do que deve ser feito e que o governo não faz, etc, etc, etc. Você vai para os cientistas, eles têm um consenso sobre o que precisa ser feito, etc, etc. Onde entra o poeta e o escritor? Entra no contrassenso disso. Ele entra apontando coisas que nenhum cientista, nenhum senso comum observou. Quer seja o olhar particular para uma tragédia bem particular de um velho solitário que está sendo espancado pela família porque ele faz parte de um grupo de risco, né, dentro dessa expressão que se usou e que está se usando. Ele vai olhar ele vai olhar como que a rua anda sadia, sem a população caminhando nela, como que a rua tem respirado, como que os peixes têm respirado. Então, o poeta, ele vai nessas arestas aí, nesses lugares, para a gente repensar o mundo a partir dessas particularidades. É aí onde o poeta entra. A importância da poesia e do olhar do poeta é esse olhar inaugural para as coisas. E saindo desse consenso, é onde os cientistas param. Não digo que parem as suas pesquisas, é claro, mas estou dizendo onde os cientistas param aquele momento gasto com as teorias, onde o político para, onde o historiador para vislumbrar a possibilidade de alguma outra coisa. Eu tenho lido muitos poetas, viu, Vidal? Eu tenho lido muitos poetas, escritores e escritoras que passaram por Primeira Guerra Mundial, por Segunda Guerra Mundial, e tem sempre um ensinamento lá. Se você for ler, por exemplo, reler algumas poesias do Drummond, você vai ver como que a poesia do Drummond aponta caminhos ali para que a gente possa enfrentar isso que nós estamos enfrentando agora. Ele foi um poeta ali da Segunda Guerra Mundial, ali, né, caminhando para uma desesperança absoluta, que aquilo aponta, inclusive em relação ao meio ambiente, inclusive em relação ao capitalismo chegando, inclusive as mineradoras tomando conta de Minas Gerais, ele tem muitos poemas sobre isso. Então, eu tenho aprendido muito lendo esses poetas todos. Legal. Eu queria registrar aqui também a presença ilustre, né, pela internet aí da Lu Souza, né, uma das principais vozes femininas. Minha conterrânea. E conterrânea. Nossa, né, porque meu sangue também é pernambucano, né, pai, mãe, todos os tios, tias, avós e avós, né, nós que somos o acidente de São Paulo aí, eu e meus irmãos. Seu pai é pernambucano, sua mãe também? Também, de Quipapai e de Altinho. Uma de Altinho, e são, sim, né? Claro. Já fui lá, já visitei a terra, enfim. Olha aí, ó. Né, a Lu Souza, obrigado, Lu Souza, aí pela... Querida, uma grande guerreira, professora, mestra. Também. Uma grande guerreira, uma das que articula o Sarau da Cooperifa, uma grande parceira, amiga, um beijão para você. Fique bem nessa pandemia aí, quer dizer, fique bem nessa quarentena, vamos enfrentar essa pandemia e a gente vai sair dessa daí. Assim que o fim do mundo acabar, a gente vai se encontrar todo mundo. Legal. Eu queria só falar uma coisa. Lá por meados de 2006, 2007, né, para quem acompanhava mais literatura, né, e por isso que eu vou falar para quem está acompanhando agora, tinha uma discussão, né, se o Marcelino era literatura marginal, literatura periférica, lembra disso, o Sérgio Vaz, enfim, se todo mundo era marginal, né, e hoje, após aí 13 anos, né, desse período aí, eu lembro que tinha escritor que ficava bravo, que não gostava, enfim, o Chacal, né, falava que o outro não era marginal, enfim, e eu queria dizer assim, que depois de muitas leituras, muitos estudos, eu só queria mostrar algumas definições só para diferenciar para as pessoas o que é literatura periférica, o que é literatura marginal, e assim, a literatura marginal, né, já é um movimento que existiu nos anos 60, 70 e 80,
né? Acho que o último grande marginal, aliás, os últimos dois grandes foram Paulo Leminski e o Plínio Marcos, né? Que eu acho que, né, é um esquecido na história, porque eu adoro o Plínio Marcos. Enfim, e temos aí vários desses artistas ainda, desses poetas, dessas poetisas ainda vivos, e eu queria dizer que não só eles. O escritor marginal, qualquer autor pode ser um escritor marginal. Como assim? Desde que uma indignação, o que é o marginal? É quando você não compactua com aquilo que está posto, que está dado. Então, se você pensar que o Mário de Andrade escreveu um poema chamado Ode ao Burguês, né, na década de 30, e esse poema, ele se você falar rapidamente ódio ao burguês, parece ódio, né, mas é ode. Então, não foi feito para agradar ao burguês fidalgo, é lindo esse poema. É lindo, e não foi feito para agradar o burguês, né? Então, aquilo ali foi um poema marginal. Quando a gente lê Machado de Assis, que ele dá aqueles tapas na nossa cara, né, aquele choque de realidade, de consciência na gente, ele está sendo marginal ali, porque ele, da forma dele, ele não está compactuando com aquilo. Então, inclusive, essa marginalidade, ela vem contra a ditadura, vem contra o sistema. E o que é ser um poeta periférico da periferia? Primeiro, você tem que ter nascido na periferia, senão, né, você pode até ser um poeta marginal, né, mas tem que você é um poeta periférico, ou seja, a sua identidade já faz parte daquilo. Então, claro, seus escritos também passam por aquela identidade que é diferente de um realismo, né? O que é o realismo? Ele relata, ele coloca tudo ali, ele mostra, e nem sempre ele põe juízo de valor, ou ele põe moral, né? Sabe? Ele não põe a opinião dele. Às vezes você não sabe nem qual é a opinião do autor ali, que está ali no texto. O texto da literatura periférica tem a opinião do autor. O texto marginal também tem a literatura, né? Agora, a principal diferença é a identidade, né? É o olhar de dentro. O Manuel Bandeira escreveu lá O Bicho, e o Sérgio Vaz escreveu o Gente Miúda, que fala da mesma situação por um olhar muito diferente, né? Então, só rapidamente, assim, né, para não também ficar falando de teoria, mas para estabelecer essa diferença, queria aproveitar e pedir para o Marcelino também falar um pouquinho aí desse tema e depois ler mais um texto para a gente. O Marcelino também tem uma outra live daqui a pouco também, então a gente vai ter que precisar encerrar ali no justo tempo de 1h, 1h05. Inclusive, daqui a pouco eu vou estar lá no Instagram do Sidney Santiago Cuanza, grande ator dos Crespos, conversando com ele. Diga, Sérgio. Deixa eu só falar aqui, ó, Celina Justino fala, vou atrás da tia Totonha, amanhã mesmo, ó, tô falando que vai atrás... E só para complementar, para aproveitar essa sua fala, Marcelino, você a gente vê suas obras aqui, você era um escritor de contos, né? E agora você está se transformando, você está escrevendo romance agora? Ou não? Eu estou escrevendo, na verdade, eu tenho 5 livros de contos, e aí um único romance eu tenho. Em 2013 eu escrevi esse primeiro romance, estou tentando escrever um outro romance, mas está difícil. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever essas narrativas curtas, esses gritos. Adorei fazer o romance. O romance também foi premiado na época que saiu, um romance que eu gosto muito, chamado Nossos Ossos. Eu costumo dizer que quem escreveu meus contos foi minha mãe. Minha mãe era essa mulher de dar vexame, era uma mulher muito agoniada, muito para fora, uma pernambucana danada, sertaneja. E meu pai escreveu os Nossos Ossos. Meu pai gritava por meio do silêncio dele. Então, eu gritei bastante, me esgoelei com minha mãe e me aproximei do silêncio gritado do meu pai para escrever Nossos Ossos. Estou tentando escrever um outro romance, mas não estou conseguindo, não, por enquanto. Já estão dizendo ali a Simone Coelho, que foi uma ótima explicação sua, Márcio, sobre a literatura marginal, a literatura periférica. Temos que lembrar que a literatura, escolher a literatura, ela é a prima pobre de todas as artes, né? Ela é a última que você vai lembrar. Você vai lembrar de tudo, menos da literatura dos escritores e escritoras.
Aí a gente já escolhe poeta, então, a pessoa não sabe para que serve um poeta. Aí o poeta, dentro do gênero, dentro desse gênero já estereotipado do gênero pobre, à margem, sempre à margem das artes, aí vem a poesia dentro disso aí. Aí você descreve contos, você é contista. Aí dentro, olha só, desses gêneros todos, já existe também a margem nesses gêneros todos. O gênero por excelência é o romance. Você escreveu um romance, o editor fica logo interessado, você já é publicado lá fora. Tanto é que o meu único romance, ele já saiu. Olha só, já vem com vários livros de contos. O meu único romance, Nossos Ossos, quando ele saiu imediatamente na França e imediatamente na Argentina. Isso não tinha acontecido com nenhum livro meu de contos. Depois é que o meu livro de contos, depois de uma trajetória maior, que o livro saiu em outros países. Então, já existe dentro dos gêneros aquele gênero que é considerado a margem da margem, aí a poesia. Por que serve a poesia? Por que esse cara vai fazer poesia? Vai viver de poesia? Aí vem os saraus da periferia, celebrando a poesia, celebrando esse gênero e colocando esse gênero em voga, aí desemboca nos slams. Agora mesmo está acontecendo uma competição mundial dos slams, uma competição mundial que é uma brasileira que está na final agora, a Maria Júlia, porque a Maria Júlia foi morar em Portugal, ela está representando Portugal, olha a coisa louca. Está morando em Portugal, é da cena literária aqui do Brasil, participou de todos esses saraus, muito amiga do Daniel Michoni, amiga da Ana Zepa, da Eveline Sim, está lá agora representando Portugal, mas é uma brasileira no final do slam. O que é o slam, se não? Festejar a poesia e trazer a poesia à cena. Nunca vi a poesia com tanta força política. O slam é uma força política da poesia. Então, vem isso, desse renascimento da periferia, colocando a poesia marginal à frente como um gênero humano. Aí, para te responder, eu digo sempre, brincando, em relação a gênero, em relação a qualquer categorização, que só existem para mim na literatura dois gêneros, o humano e o desumano. Certo? Então, tem poeta, o cara pode ser um poeta, pode ser um contista. Você falou aí do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira morreu um velhinho, pobre, aposentado, professor, no Rio de Janeiro, tuberculoso, morreu com 80 e poucos anos. A poesia dele é uma poesia humana. É uma poesia humana. Uma poesia que sofre, entendeu? Uma poesia que traz esses dilemas humanos. Você pode ser um autor que pode publicar para uma editora pequenininha, o que quer que seja, e você lê a obra daquele poeta, daquele contista, e aquela poesia não te toca, porque é uma poesia frígida, uma poesia que não responde imediatamente a essas dores humanas, uma poesia cheia de frescura, uma poesia que quer muito prêmio, quer ser laureada, aí está na categoria desumana, não veio e não disse a que veio. Então, nesse sentido, eu categorizo os escritores e escritoras nesses gêneros humanos ou nesses gêneros desumanos. Ô Marcelino, e você, das suas oficinas literárias, das suas baladas literárias, você frequenta muito, você vai muito na periferia, vive a periferia? Bastante. Tem muita gente boa, né, na periferia, poesia... Muita gente. Tem que lembrar que eu sou sertanejo, vim de Sertânia, minha mãe era retirante, saiu com 9 filhos, foi morar em Paulo Afonso, a gente foi morar no bairro de Água Fria, um bairro periférico do Recife, onde eu fiquei lá até os 24 anos de idade, aí vim aqui para São Paulo, já falei, morei no Janeiro em Canduva, etc. Então, é uma luta grande que foi enfrentada aí pelos meus pais, que foi enfrentada por mim, que tem sido enfrentada, a gente tem que lembrar o desgoverno que está e a militância constante que a gente tem que fazer. A balada literária acontece há 14 anos, a duras batalhas, a duras penas. Conheci os escritores e escritoras que estamos aqui no momento da efervescência de que isso aí estava tomando impulso, né? E sou muito bem abraçado e recebido lá pelos saraus da Cooperifa, o sarau do Binho, a ponto de nos tornarmos parceiros de luta em outras frentes de batalha com uma literatura que sequer é humana. Então, é como se eu reconhecesse neles, e co-irmãos da minha luta, eles reconhecessem em mim co-irmão
desta mesma batalha, né? Sem dúvida, certo. Todos para construir uma literatura digna, de cabeça erguida, que pense no próximo, que vá às ruas, que não seja uma literatura engravatada, cheia de frescura, etc, etc, etc. Eu acho que é a luta de todos e todas quando a gente encontra esses parceiros e parceiras de resistência, né? Então é isso. Ó, já está dando a hora ali, 20 para as 10. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler meu último texto, passo a palavra para o Celso, e aí você faz a sua fala final e lê um texto fechando para a gente, pode ser? Só aí tem que ser bem pouco, porque eu vou entrar no outro lá. Eu ainda tenho que trocar a camisa e fazer um negócio aqui. Tá certo. Brincadeira. Já que você falou do Drummond, eu vou ler então um poema que eu acho que as pessoas já vão enjoar, porque eu sempre leio esse poema, mas que é do meu livro Posso Escrever os Versos Mais Lindos Esta Noite, que é um livro que foi publicado em novembro do ano passado, de 2019, então chama Vida do Leiteiro. Há no país alguns que recebem o leite, outros correm atrás do prejuízo. Noite mal dormidas, pois é preciso entregá-lo cedo. Há uma legenda no país, bandido bom é bandido morto. Então, Rafael, que faz um bico de leiteiro, adia seu sonho de ser professor e sai correndo pela madrugada para entregar o leite às pessoas de bem. Já são 7 anos nesse trabalho. Com uma carga horária puxada, não tem tempo para os estudos. Seus pais o encorajam todas as manhãs para que não desista. Deus proverá, diz sua mãe. Os que aguardam leite em seu sono logo estarão prontos para o dia a dia. Rafael pensa nas irmãs pequenas. Não quer que tenham a vida como a dele. Quer que elas estudem, mas não pode pagar. Há poucas escolas no país. Vivem longe do centro, na periferia, na rua Namur, sem asfalto, sem saneamento básico. Gosta das rodas de samba, nas quais aos 21 anos já é tido como bamba. Vai ensaiando uns passos enquanto deixa o produto à beira das casas. E como o leite é pouco, mas as casas são muitas, vai de casa em casa, corredor em corredor. Uma travessa de vez em quando. Silenciosamente deposita o leite. Passa quase despercebido. Sua pisa tão leve que seus pés parecem ser almofadados. Rafael, o leiteiro, caminhando pela madrugada, mais flutua do que anda. Às vezes, sem querer, algum barulho acontece. O cão da casa do portão de madeira entreaberto em intervalos, ou gato quisilento que se esconde debaixo do automóvel. Alguém sempre se revira na cama. Jorge era comerciante. Mal dormira por conta dos rumores de assalto na região. O revólver, há muito aguardava o momento de sair da gaveta. Bandido, bom é quando está morto. Os tiros na madrugada liquidaram Rafael. Não tinha namorada, mas paquerava muito nas rodas de samba. Virgem não era desde os 15. Rapaz jovem, cheio de sonho. Seria professor de português e compositor de sambas inesquecíveis. Cedo demais para morrer. Jorge repara que era o leiteiro. E se desespera, corre pela rua. Meu Deus, matei um inocente. Arma nas mãos de gente de bem, também mata trabalhador. A vizinhança se assusta com a tentativa de assalto. Somente Jorge defende o pobre rapaz ao chão. O engano, este é filho de meu pai, nosso senhor. A propriedade está salva. Alguns ainda desconfiam. O que fazia o leiteiro a essa hora? Rafael já não ouve ninguém. Alguém ficará sem o leite. Seus objetos de trabalho espalham-se pela rua. Latas reviradas e garrafas estilhaçadas. Seu sangue escorre, mistura-se, entre a noite e o dia, formando o amanhecer sombrio que perdurará na casa de Rafael mais do que uma triste aurora. É isso. Eita, conversando com o Pois é. O Drummond que eu mais gosto é o Drummond social. É o Drummond da morte do leiteiro, no caso do vestido, o Drummond da Flor e a Náusea. Do Sentimento do Mundo. O Sentimento do Mundo. Rosa do Povo. A Rosa do Povo. Então, eu queria agradecer né, primeiro pela oportunidade aqui, né, que estamos pela página do vereador Celso Gianazzi, que é um guerreiro aí da educação e da cultura, e também agradecer ao Marcelino, que é uma honra muito grande, né, sua participação aqui. Você que eu sou um leitor nato, seu, assim, né, desde que eu vi o seu primeiro livro. Faz tempo, você me levou lá para os seus alunos, trabalha com seus alunos e alunas. Muito, muito tempo, né? E fico muito feliz que você esteja aqui.
Obrigado, né? E passa a palavra para o Celso e o Celso te devolve a palavra. Legal, obrigado, Márcio. Obrigado você também aqui, poeta também, Márcio Vidal, professor, poeta, que coordenou as nossas mesas aqui. E agradecer também ao Marcelino Freire de estar com a gente nessa um pouco de poesia, de poema, poesia e política, aqui conversando um pouco sobre tudo, dá um alento para nós todos aqui. Você que é um dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea, Marcelino. Então, a gente fica muito, muito agradecido, assim, honrado com a sua presença aqui e queria ouvir de você uma palavra de esperança, a sua última colocação. A gente sabe que você vai para outra live, mas a sua palavra dá uma esperança aqui para as pessoas e agradecer também as pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais aqui. Obrigado também. E a palavra é com você. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Muito obrigado, Márcio Vidal. Vida, Vidal, vital. Poesia para todos nós neste momento. Muito obrigado pelo convite. Celso, lutar, meu amigo. Lutar, o Celso e o nosso amigo velho Carlos. Os irmãos aí, vamos lutar, porque a força do mal está toda aí. As máscaras, para usar uma expressão agora do nosso tempo, as máscaras estão caindo. Mas para a gente essas máscaras sempre estiveram muito claras. E agora espero que isso aí não fique só na nota de repúdio. Amanhã é uma nota de repúdio da não sei de onde, nota de repúdio não sei de onde, e nada acontece. E os absurdos estão aí se repetindo. Eu vou terminar com um textinho que eu sempre fico anotando nos meus caderninhos nessa quarentena algumas frases. Então, vou terminar com uma das anotações que eu faço nos caderninhos, para não enlouquecer. Então, uma das anotações é essa. A poesia não sabe o que fazer, mas faz. Ô, louco. Muito obrigado. Valeu, Marcelino. Valeu, Marcelino. Força, fora esse lixo que aí está. Beijo. Fiquem bem. Bora, Bolsonaro. Tchau. Abraço. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marcelino. Valeu,